A segunda métrica que é importante conhecermos tem a ver com o tipo de dívida que estamos emitindo. Já que a dívida tem quase 77% da economia, mas como é os instrumentos, quais são os instrumentos que são emitidos pelo Tesouro Nacional para financiar essa dívida? E aqui a gente precisa conhecer, então, a chamada composição da dívida pública federal por indexador. Porque o Tesouro pode emitir o chamado Tesouro Selic, as antigas LFTs, letras financeiras do Tesouro, que são dívidas que pagam uma taxa pós-fixada ou taxa flutuante e que varia de acordo com a taxa básica da economia, a taxa Selic. Outro instrumento podem ser as chamadas LTNs, ou letras do Tesouro Nacional, hoje também chamado Tesouro Pré, que são taxas pré-fixadas. O Tesouro emite um título, a taxa que o Tesouro vai pagar naquele instrumento já está dada no momento da emissão e ela não varia para o Tesouro, que é o devedor. Outro tipo de instrumento, as NTNBs, que são as Tesouro IPCA, a dívida atrelada à inflação, que paga uma taxa de juros mais a variação da inflação do período, ou então dívida atrelada ao câmbio, ao dólar, que seria dívida externa ou dívida atrelada à moeda estrangeira. Então esses são os principais instrumentos. Analisando a composição da dívida ao longo dos últimos 15 anos, nós vemos uma piora consistente. E piora em que sentido? Qual foi o instrumento aqui que mais aumentou a sua participação? Em que em 2014 era menos de 19% da dívida total e agora é praticamente metade do estoque da dívida, 48,2%, justamente taxa flutuante, Tesouro Selic, o que significa que sempre que a Selic aumenta, o Tesouro tem um custo maior para pagar essa dívida, e também significa que o mercado não está mais aceitando rolar a dívida do governo, financiar o déficit do governo com instrumentos que para o governo seriam melhores, trariam mais tranquilidade financeira. Porque não apenas o Tesouro Selic, ou taxa flutuante aqui, paga a taxa básica da economia, como vocês sabem está em 15%, mas também são títulos de mais curta duração, em geral 1, 2 ou 3 anos de duração, portanto uma pressão de caixa também para ter que amortizar essa dívida. Outra que deveria ter subido mais, subiu por um tempo, mas voltou a cair, mas ainda está no patamar elevado, é que índice de preço, então NTNBs, que paga, principalmente NTNB, que paga a variação do IPCA mais uma taxa pré-fixada, que lá em 2014 estava em 35% e veio caindo, mas ainda está em 26,5%. O ideal é que fosse bem pouco de índice de preços, quase nada de taxa flutuante e quase tudo taxa pré-fixada, que é que vem realmente caindo e agora está em 21,6%. Então, um pouco mais de um quinto do estoque de dívida é em pré-fixado. Chegou até em 42% lá em 2013, ainda em 2014, e desde então vem declinando, o que significa que os investidores não têm confiança para emprestar para o nosso governo numa taxa pré-fixada e muito menos por prazos mais longos. Enquanto países mais desenvolvidos conseguem colocar no mercado uma taxa pré-fixada e no Estados Unidos, Europa, enfim, Japão, mais de 85, 90% do estoque da dívida é pré-fixado. Então, até voltando aqui, ó, num caso americano, seria aqui, então, mais ou menos 90% é pré-fixado e não o restante aqui. E, além disso, consegue colocar dívidas com prazos mais alongados, o que também traz mais tranquilidade financeira. Uma coisa é uma dívida que vence em 2 anos, outra coisa é uma dívida que vence em 5, 10, 20, 30 anos. O Brasil, pré-fixado, não consegue colocar essa dívida no mercado porque o mercado não tem confiança